O que está acontecendo com o Texas que todo mundo quer se mudar para lá? Quando a gente fala em um destino nos Estados Unidos, o estado que aparece cada vez mais é o estado do Texas. Será que é por acaso? O que está acontecendo nesse estado que todo mundo quer se mudar para lá? O Texas virou nos últimos anos um dos principais destinos desse movimento, tanto de estrangeiros quanto de americanos. Mas o que está acontecendo exatamente lá? Por que tantas empresas e tantas pessoas estão escolhendo o Texas para morar nos Estados Unidos? Hoje eu vou te mostrar um pouquinho o que está por trás desse movimento do Texas e quais os fatores estão atraindo tanta atenção e por que você precisa considerar algumas coisas antes de achar que esse estado funciona para todo mundo. Fica até o final desse vídeo porque você vai entender o Texas de hoje e vai ajudar a entender muito mais os Estados Unidos a partir de agora. Nos últimos anos, esse estado americano ele passou a chamar a atenção de empresas, investidores, de pessoas comuns de uma forma muito clara. E é claro que isso não está acontecendo por acaso. Para quem ainda não conhece o Texas, vamos entender um pouquinho mais sobre esse estado. O Texas fica no sul dos Estados Unidos e é um dos maiores estados do país em território, em população e em economia. Porém, o ponto central aqui não é só o tamanho do Texas, é o movimento que está acontecendo ali. O Texas está vivendo um processo claro de reorganização econômica e populacional. Mas antes de entrarmos nisso, deixa eu me apresentar para quem chegou agora aqui no meu canal. Eu sou a Mayara De Faso, mas você pode me chamar de Mai. Sou brasileira, arquiteta e urbanista e talvez por isso eu sempre tive um olhar um pouquinho mais atento para as cidades e para a forma como elas funcionam no dia a dia. Os Estados Unidos, eles não são um país simplificado, eles são 50 formas diferentes de viver. São 50 realidades possíveis, com histórias distintas, regionalidades, influências e a forma de surgimento das cidades também completamente diferentes. E esse canal nasceu exatamente desse olhar, de tentar entender os Estados Unidos para além da imagem óbvia que costuma circular por aí na internet. Aqui você não vai encontrar um conteúdo sobre consumo, sobre a vida barata, e nem sobre os Estados Unidos visto apenas do lado consumista do poder de compra, que também é bacana, mas a América que me interessa é a da sociedade organizada. Eu confesso para vocês que eu nunca idealizei morar nos Estados Unidos. Eu me apaixonei pelo país em viagens e aos poucos eu comecei a enxergar um pouquinho além do turismo. No fundo, eu acredito que a gente se apaixona não pelo lugar em si, né? Mas pela vida que ele proporciona, que ele torna possível. É por isso que eu compartilho um pouquinho disso aqui com vocês. Mas agora vamos voltar para o Texas. O que está acontecendo no Texas hoje tem muito a ver com decisões estruturais que foram tomadas ao longo de muitos anos. O Estado passou a oferecer, então, um ambiente extremamente favorável para as empresas. Então, impostos mais baixos, menos burocracia, mais incentivo à expansão. Fez com que muitas empresas, especialmente de tecnologia, vindas de Califórnia, por exemplo, começassem a sair desses estados mais caros, mais restritivos e migrar para o Texas. Então, cidades como Austin, Dallas, Fort Worth e Houston se tornaram polos de atração corporativa. Quando essas empresas se movem, as pessoas vão junto. Esse é o primeiro grande ponto. O Texas ele não está crescendo sem motivo, ele está absorvendo movimentos de outros estados americanos. E outro fator muito importante é o custo relativo das operações e também de vida. Então, mesmo com a alta recente em algumas regiões, no Texas ainda é possível encontrar mais espaço, casas maiores com custos menores. Então, você começa a comparar com Califórnia, Nova York e o Texas acaba se destacando e atraindo empresas e famílias. E além disso, o Texas tem um modelo urbano que facilita a expansão. Com terreno disponível, começam a surgir novos bairros, áreas residenciais e esse crescimento rápido pode acontecer diferente de outros estados mais antigos, onde não há tanta disponibilidade de expansão. Porém, esse crescimento acelerado acaba pressionando a infraestrutura. Austin, por exemplo, tem experimentado um aumento expressivo no custo de vida, em congestionamentos e também a cidade tentando se adaptar a uma demanda maior do que o planejamento original tinha previsto.
Um outro ponto que deve ser levado em consideração e pesa muito é o perfil cultural e político do Texas. Ele é um estado tradicionalmente conservador e tem valores de sociedade muito claros, né? Então, isso para algumas pessoas é positivo, traz estabilidade, previsibilidade, porém para outras pode gerar um certo desconforto, né? Além disso tudo, ainda existe a questão climática. Os verões no Texas são muito longos e muito quentes. Isso acaba interferindo um pouquinho na rotina de quem vive nesse estado. Além disso, o Texas é altamente dependente de carro. As cidades são grandes, são espalhadas e o transporte público lá é limitado. Então, isso exige um pouquinho de planejamento e também pensar no custo com o deslocamento. Mas é claro que isso são todas coisas que podem ser pensadas, adaptadas e ajustadas, né? Quando a gente fala do Texas, é muito comum as pessoas imaginarem uma coisa só. Mas na prática, o Texas ele funciona como se fossem vários estados dentro de um estado só. E a diferença entre as principais cidades são bastante impactantes e podem modificar a experiência de quem vive em cada uma delas. Houston, por exemplo, é a maior cidade do Texas, é uma das mais diversas dos Estados Unidos. É um grande centro econômico com forte presença de indústrias de petróleo, gás, pesquisa médica. Inclusive, o Texas Medical Center é localizado em Houston. É o maior complexo médico do mundo. Então, isso faz com que a cidade seja um polo importante para profissionais altamente qualificados, né? E urbanisticamente, Houston é uma cidade muito extensa, muito espalhada e os bairros são bem definidos e tem uma forte dependência do carro. Mas ao mesmo tempo é uma das cidades mais multiculturais do país, então tem uma população formada por pessoas do mundo inteiro e isso se reflete na sua gastronomia, na sua vida cultural, na dinâmica social dessa cidade. Já Austin tem uma identidade completamente diferente de Houston. Ela é a capital do estado, mas ela também se consolidou como um polo de tecnologia. Lá tem grandes empresas de tecnologia e atraiu uma população muito mais jovem, qualificada e conectada a startups, música e cultura alternativa. Então, Austin tem essa atmosfera mais informal, mais progressista do que em relação a outras cidades do estado. Então, ela tem uma vida urbana mais agitada, mais eventos, festivais e etc. Esse crescimento acelerado, no entanto, também trouxe impactos claros, como o aumento do custo de vida, a pressão imobiliária e a mudança nos perfis dos bairros de Austin. Dallas, junto com Fort Worth, tem uma das maiores regiões metropolitanas dos Estados Unidos. É um grande centro corporativo e tem uma forte presença de sedes empresariais, serviços financeiros, aviação, comércio. Então, é uma cidade conhecida pela sua organização, bairros planejados e uma excelente infraestrutura. No fim, essas diferenças deixam claro que escolher o Texas não é escolher uma experiência única. Cada cidade oferece um estilo de vida distinto, mesmo dentro desse mesmo estado. E tudo isso precisa ser considerado com muito cuidado. Um outro ponto que muitas pessoas desconhecem é a diversidade climática do Texas. Apesar da fama do calor intenso, o estado é grande o suficiente para apresentar variações até importantes. Então, em algumas regiões, especialmente no norte e no oeste do estado, é possível até que tenha episódios de frio intenso com neve durante o inverno. Não é algo constante, mas acontece e impacta bastante na rotina do texano, porque não é um estado preparado para lidar com a neve. Além disso, o Texas também tem litoral. Pois é, o estado possui centenas de quilômetros de costa ao longo do Golfo do México, com cidades litorâneas. São regiões com clima mais úmido, influência marítima e uma dinâmica completamente diferente do interior do estado. Então, para quem imagina que o Texas é apenas um deserto ou casas grandes, essa diversidade costuma surpreender. E tudo isso reforça um ponto muito importante. O Texas concentra oportunidades, espaço, diversidade urbana, diferentes estilos de vida em um único território. Mas essa amplitude exige um pouco mais de análise, não basta gostar apenas da ideia do Texas como um todo. É preciso entender qual das cidades
faz mais sentido com o seu estilo de vida. E depois disso tudo que a gente conversou, você acha que o Texas é um estado que faz sentido para você? Na verdade, esse estado, ele é para quem busca oportunidades profissionais, quem valoriza crescimento econômico, para quem quer ter espaço, para quem quer ter um ambiente favorável à produção. E talvez para quem não faça sentido, seja para quem prefira cidades mais compactas, transporte público, um clima mais ameno, né, e menos tradicional. O Texas hoje é um estado em transformação e é justamente por isso que ele está atraindo a atenção de tanta gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conversa, já se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos. E se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho mais do que está acontecendo com o Texas, compartilha ele com alguém que também pensa em morar nos Estados Unidos, porque aqui não é só sobre morar nos Estados Unidos, é sobre encontrar o seu verdadeiro lar na América. Se você gostou desse conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, que na semana que vem temos mais um vídeo.